O fio da conversa vai tecer a trama que liga almas, que cria vida. Oi, Lígia. Oi, Mariane. Pronta para entretecer, Lígia? Pronta para puxar os fios. Da nossa última conversa de 2025? Da nossa última. Fiquei emocionada. Eu também. Eu também. Oxe. Esses dias eu vi um post em alguma rede social mesmo que falava: o seu eu do começo de 2025 poderia prever o que esse ano ia ser, né? E não, imagina, Não. acho que eu nunca imaginaria que eu ia estar finalizando esse ano sentada nessa mesa de novo, gravando esse episódio de podcast. Sim. E também, por outro lado, esse não prever também trouxe muitas coisas positivas e além da expectativa, né? Porque a gente faz os nossos planejamentos imaginando a partir do hoje. E quando a gente abre as possibilidades, né, para que venham as surpresas, muitas delas são muito agradáveis. Acho que eu não fazia conta do tanto que seria bacana e surpreendente e que mais? E gostoso ter essas conversas com a minha filha mais velha. E também eu acho que esse pontapé que a gente deu na conversa, ele conta um pouco sobre o que a gente vai falar, porque eu acho que essa imprevisibilidade e estar aberto para a imprevisibilidade e saber viver ela acontece quando você se coloca numa posição de contemplação com a vida. Perfeito, Lígia. Quando você tá numa postura de controle, né, inclusive de protagonismo, no sentido de precisa acontecer o que eu coloco, assim... Ou acontecer do meu jeito. Isso. Você perde a oportunidade de que esses acontecimentos imprevisíveis e que são tão mágicos possam fazer parte da vida. Quando você se coloca na posição de contemplar a vida a qual você vive e você se permite olhar um pouco como observador, você consegue observar essas brechas que abrem espaço para esse momento de tanto carinho e, para além de qualquer coisa, que sejam essas conversas de um registro muito bonito dessa relação. Concordo com você. E também penso que resgatar um pouco dessa nossa humanidade através dessas conversas é um alimento para a nossa saúde mental. Porque os dias, eles estão muito contados a partir de atividades repetitivas, de expectativas, padrões. E a gente, quando faz essa conversa, a gente abre um espaço para que algo de uma natureza um pouco acima desse mundo que vivemos se manifeste. E hoje a gente quer falar sobre o ócio. Quando a gente falou do tempo no podcast anterior, isso ficou muito, muito evidente para mim. Quando descortinamos que o tempo não é necessariamente uma variável importante para a física. Se não é importante para a física, por que seria para nós? Eu fiquei imaginando o quanto nos perdemos na estruturação do mundo em que vivemos, a partir do ponto em que continuamos correndo atrás do tempo, onde tempo é dinheiro, né? Onde o tempo manda e não o processo
das coisas que a gente faz. Coisas que poderiam ser muito prazerosas acabam se tornando enfadonhas, que não foi o caso no último podcast que nós fizemos o pão. Ir para a cozinha não foi enfadonho naquele momento. Foi muito agradável. Então, quanto a gente reduziu atividades muitas vezes simples a momentos chatos que a gente tem que fazer e faz correndo, faz de qualquer jeito. E aí, eu acho que você pode entrar um pouquinho falando do ócio, porque paralelamente você vem trabalhando esse tema também. Você trouxe também pitadas sobre o ócio, sobre esse resgate, como a gente introduz isso na nossa vida. E é curioso porque eu de fato me aproximei desse tema recentemente, mas eu só me permiti lembrar o que é ócio de uma maneira quase forçada. Porque o que antecede essa reaproximação do ócio foi um pedido de demissão por uma exaustão completa e absoluta, onde todos os pequenos processos estavam absolutamente maçantes e enfadonhos e beirando o desesperador. E aí, quando essa medida drástica é tomada, onde eu entendo que o limite é aquele, né? E eu preciso pedir a demissão e eu me vejo quase forçadamente me deparando comigo mesma e com o tempo que eu tinha ali, que eu não tinha antes, que eu me toquei da importância de recuperar alguns detalhes da vida que a gente deixa para trás. Especialmente quando você está nessa situação que você está relatando, onde antes de você pedir a demissão, você já identifica que está havendo um desgaste. Porque você não faz isso de uma hora para outra. Foi quase um ano de Você vai identificando aquele processo que vem vindo, vai se avolumando. E justamente ele se avoluma e toma uma proporção que exige uma decisão, uma escolha, porque não houve pausas suficientes, não houve interações criativas suficientes. Foi tudo em torno de uma batata quente pulando e que não pode cair no chão. Então, pula-se a parte que seria a parte prazerosa de qualquer trabalho, que é a interação com o outro de uma maneira criativa, respeitando o tempo do outro, ouvindo as contribuições do outro, entendendo que todos são atores capazes de criar, inclusive o nosso cliente, vamos dizer assim, as pessoas com as quais a gente está ali atuando profissionalmente, né? Que é curioso porque eu percebi que tinha algo errado quando eu consegui fazer duas observações. Uma era que eu não estava mais conseguindo contemplar as coisas, vendo o brilho que elas tinham para mim antes. Então a árvore vira simplesmente a árvore, o sol vira simplesmente o sol, e nada além daquilo. E num segundo momento, quando eu me vejo questionando por que eu não conseguia mais ter ideias. Eu lembro de falar para pessoas próximas, mas eu não tô conseguindo inventar nada. Não tô conseguindo ter uma ideia. Nem para me tirar disso, nem para aliviar. Não tem uma brecha para que nada emerja. Esse é o ponto mesmo. Quando a gente identifica que não há pausa, quando você tem uma pausa, você desmaia de cansaço. Não ocorre mais aquela pausa saudável, aquele momento que você para tomar um café e internamente você está criando. Inclusive, para adentrar um pouquinho mais no tema, né? Quando a gente fala do ócio criativo, quando você trouxe esse tema lá atrás, eu já de cara me lembrei do
sociólogo Domenico De Masi, um italiano, que ressuscitou esse tema, na verdade. Ele dedicou a vida dele a estudar as relações entre trabalho, ócio criativo e lazer. Essa dinâmica dentro da sociedade em que vivemos. E ele fala, eu assisti uma entrevista dele, alguém pergunta, mas o senhor tem tempo desse ócio que faz tantas coisas? Ele diz assim, não, mas isso é uma coisa interna minha. Eu posso estar tomando um café, lendo um jornal, e esse ser o meu momento de ócio. Porque eu escolhi que ele seja. Isso. O ócio não necessariamente precisa ser um momento pré-definido, com horário para acontecer. Porque chega a ser algo até espontâneo. É quando você vai entrar em contato com uma ideia, ou você tem uma inquietação, e você precisa, de certa forma, da pausa e de um silêncio para acessar aquela criação que está ali por vir, que está latente. Sim. E que pode ter a ver, sim, com o trabalho, com a vamos dizer, com a parte material do trabalho, com ganhos, mas que não é algo da ordem de reprodução, simplesmente. Você está criando a partir das suas competências e daquilo que está disponível para você. Eu achei muito incrível ele dizer isso. Porque temos já uma vontade de reproduzir, de colocar na agenda, hora do ócio. Eu assisti algumas palestras assim de algumas outras pessoas que dizia isso. Reserve meia hora do seu dia antes de entrar no trabalho ou no meio do trabalho, enfim. Já querendo agendar. É quase como aquelas pessoas que dizem hoje que colocam na agenda horário pra chorar. Né? Então você tem meia hora pra de repente não atrapalhar a rotina. Mas é muito louco você falar isso, porque tendo me aproximado desse tema, eu percebi que na verdade a gente não sabe o que é o ócio. Ele foi muito distorcido. Muitas pessoas, e aí acho que são extremos. De repente tem pessoas que acham que o ócio é você parar, não fazer nada, ficar olhando pro teto, você não pode se mexer, você não pode... Como se o ócio fosse quase um jogo de estátua. E o outro que acha que o ócio é aquela coisa extremamente elaborada, que eu não consigo, eu não tenho acesso, eu não tenho tempo. Quando, na verdade, o ócio, acho que o principal ingrediente dele é a intencionalidade. No sentido de, ele pode caber no café, ele pode caber no banho, ele pode caber no momento que eu quero usar alguns materiais, mas eu preciso trazer a intencionalidade de me fazer presente inteira para receber o que esse momento me oferece sem uma expectativa. Porque acho que também entra uma dificuldade que hoje como sociedade a gente tem. O ócio, ele não é um momento de você colocar uma expectativa do que ele pode vir a ser. A gente quer que tudo tenha um resultado, que tudo seja algo. Se contentar que o ócio vai ser esse momento puramente por prazer, para esse exercício, e que pode ser que ele te traga um insight depois, que ele te traga uma elaboração, mas que ele não cabe dentro de nenhuma expectativa, isso faz com que as pessoas se assustem a respeito dele. Então, acaba sendo talvez mais cômodo continuar na lógica de produção, porque aí eu não tenho que entrar em contato com me desapegar desse controle, dessa expectativa, desse momento, que só é isso. E acho que tem um aspecto aí também interessante, que é uma vontade de investigar algo. Eu creio que todas as nossas inquietações a respeito da forma como a gente vive, elas precisam ser investigadas sobre possíveis outras soluções para aquilo. Muitas vezes, o mais difícil é isso mesmo que você está falando, é desapegar. Desapegar da paleta de escolhas que está posta e encontrar sua própria paleta de escolhas, onde você vai ter um outro cardápio, onde você vai criar
suas alternativas, possíveis soluções. Então, de uma certa forma, é entrar em contato com as suas dificuldades, com as suas limitações e provavelmente com um certo receio do ridículo, porque a gente está o tempo inteiro se julgando e se julgando a partir da baliza que nem é nossa, de coisas que estão postas que nem são essenciais você cumprir, respostas assim padronizadas mesmo. Então, nessa hora, você vê muita gente que está nessa vida, especialmente do trabalho bastante rígido, dizendo assim: ah, mas eu não sou criativo. E desenhar? Nossa, eu não sei desenhar nenhuma árvore, uma casinha. Desenhar uma pessoa com palitinho. Porque não já justifica que não consegue, para não entrar em contato com possibilidades. Porque essas possibilidades provavelmente vão sair fora da caixinha. E isso, vão mostrar coisas que não necessariamente a pessoa quer olhar. E que talvez exija um pouco de coragem. Sim. E a gente participou de uma palestra juntas recentemente, onde você falava sobre o amor. E eu lembro quando fui associar amor e arte, o primeiro ponto que eu toco é justamente esse. As pessoas se esquivam da arte com essas frases prontas. Ah, eu não sei desenhar, isso não é pra mim, a arte é pra quem tem dom. Porque não reconhece na arte um potencial de expressão muito transformador. E que para você acessar esse potencial, você também tem que estar muito disposto. Não entendo ela como um dom, que foi o que eu trouxe naquele momento. A arte, assim como você tinha colocado, ela está posta para que seja acessada. Se há um interesse do indivíduo de fazer um trabalho ativo na sua relação com a arte, para que ela seja essa ferramenta de transformação. E na sua relação com a vida, né? Com a vida. Porque eu acredito que do jeito que você traz, Lígia, a arte, como você está falando, a gente está falando de como a gente lida com a vida. Sim. Porque eu acredito que você não está falando aqui da arte também como ela está colocada na nossa sociedade. Que apenas alguns ganham muito dinheiro com arte e outros passam ao largo e vão ser reconhecidos quando são, muitas vezes, anos depois da sua passagem pela Terra. Mas o que você está dizendo é a arte enquanto ferramenta criativa para os processos da vida. Isso. Para encontrar soluções para a vida, né? E é quando, justamente, que é o que a gente está fazendo agora, e que é o que, dentro da pesquisa sobre o ócio, a gente foi entendendo, que a arte ela pode ser um mediador entre o eu e o ócio. Ela pode ser um facilitador desse momento. Se você consegue ter esse olhar de que ela é um momento de expressão, não puramente uma técnica. Se eu consigo olhar para esses materiais e entender que eu não tenho obrigação nenhuma de criar uma expectativa a respeito do que eu vou fazer, de que isso seja comparado com o quadro que está no museu. Ou que somente aquilo é arte. Assim como você pode estar criando algo absolutamente sem material algum, totalmente no imponderável, mas que vai atuar e transformar a dinâmica de um grupo específico, por exemplo. Sim. Que você participe. Sim. Onde vai trazer um frescor, vai trazer uma vida diferente para aquele lugar, que sempre foi de uma determinada maneira, e a partir de ações criativas, novas perspectivas, você consegue trazer um jeito diferente de atuar. Porque tem isso. Pensar no ócio é entender também que
é um espaço de contemplação, é um momento de profunda introspecção para depois colocar isso para fora, de alguma maneira. Isso. Que pode ser também paulatino, pode ser que pequenas atitudes, pequenas ações. Então, para a gente também entender que não estamos falando, como você falou, acho que é importante ressaltar isso, não estamos falando de performance, de grandiosidades, de perfeição. Estamos falando de uma atitude curiosa com a vida e que leve, depois desse momento de introspecção, contemplação, te leve para o mundo, te leve para o outro, te leve a transformar algo. É isso? Perfeito. E isso me faz voltar para uma imagem, porque, enfim, eu tô falando, né, que eu me aproximei desse tema recentemente e isso culminou na criação da Ode ao Ócio Criativo, a OOC, que é justamente um espaço para discutir o ócio por meio de diversas formas, e principalmente a partir da arte como ferramenta de mediação, né, da gente do ócio. E aí você falou isso me lembrou de uma imagem que pra gente foi muito fundamental na hora da criação da OOC. Quando eu falo pra gente, deixa eu dar os nomes. Isso. Então quem tá, né, criando isso comigo é a minha parceira, a Fernanda Ferrari, e a minha irmã, Isadora, também entrou nessa de curiosa com a gente pra curiar pelo mundo por aí. E a gente tá observando e aprendendo muito. E quando a gente começou a pesquisa de como contar para as pessoas o que é o ócio e o que imagem a gente quer que elas observem, a primeira imagem que veio foi de um cobogó. Ah, que interessante. Porque para mim o cobogó é exatamente tudo isso que você está falando. Explica um pouquinho o que é cobogó, que deve ter alguém que possivelmente não saiba. Um cobogó é um elemento arquitetônico muito familiar aqui no Brasil. É um elemento estrutural, mas ele é vazado. Quem estiver vendo em vídeo, a gente pode colocar uma imagem para ilustrar, mas se quiser pesquisar na internet encontra facilmente, porque é um elemento muito tradicional brasileiro. É como se fossem tijolos quadrados com pedaços vazados entre eles. Onde entra luminosidade, ventilação. Exato. Né? E o ponto da existência do cobogó é que ele é uma ferramenta estrutural ali, mas ele tem condições de arejar o espaço, de que entre luminosidade, de que a parte de dentro se comunique com a parte de fora. Então eu acho que essa é uma imagem muito bonita e que ajuda a gente a pensar que talvez o que a gente possa fazer ao se revisitar é entender quais paredes que a gente construiu de tijolo maciço, de repente não podem ser substituídas por cobogós. Que bacana essa imagem. É muito interessante essa imagem. Eu acho que é isso, é uma imagem que ela convida a curiosidade. Porque é isso, você pode botar o olhinho ali e observar o que está acontecendo do outro lado. Ela permite que entre um cheiro do bolo que o vizinho tá assando e que crie esse movimento, porque tem sempre algo circulando. E o ócio, na verdade, eu acho que ele é um pouco isso. É a possibilidade de você criar espaços no seu dia a dia que permitam a ventilação do que está muito concreto. Ventilar novas ideias, novas possibilidades. E eu acho que tem um lugar também do ócio, porque assim, é daquelas coisas que é muito fácil falar, difícil fazer. Principalmente quando a gente entende que talvez hoje falar de ócio criativo é quase uma postura revolucionária. Com certeza. Porque a gente está falando de um enfrentamento não é nem uma ideia, mas é de uma certeza. De uma realidade. De uma realidade, né? Que é a produção em massa,
É o trabalho exaustivo, é o trabalho enquanto eles dormem. Uma cobrança o tempo todo. Que isso, não cabe mesmo esse arejamento. E quando você mergulha na história, né? A gente até comentou isso no outro episódio um pouco, brevemente, mas quando você olha para a história e você vê que isso é uma construção do século XVI, você entende a gravidade da lógica da produtividade desenfreada. E que ou a gente se arma do ócio para que pelo menos a gente reste, sabe? Algum pedaço da alma continue por aqui. Que continue saudável. Saudável. Porque é isso que você está trazendo. É. A gente está falando de um sistema bastante adoecido, onde o humano está imbuído de atividades não muito humanas, porque muitos ainda continuam reproduzindo, então deixaram de reproduzir coisas talvez pesadas, né? Coisas assim de trabalho pesado, mas continuam reproduzindo intelectualmente com alguma limitação e perderam contato com a possibilidade de criar. Isso traz adoecimento. E quanto mais você entra nesse caminho, parece que menos humano você vai ficando. Você vai entrando numa lógica que ela é um pouco também a lógica digital, né? Aquela lógica que parece que está trazendo muitas alternativas, mas na verdade não está. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz. Eu acho que inclusive tem um movimento hoje que é de reconhecer justamente isso, como o estar online e essa relação que a gente tem com o digital, ela cria uma ilusão de muitos aspectos. O que eu tô querendo dizer? A gente entendeu hoje que se a gente quer resgatar alguma coisa da gente, tem que ser fora do digital, tem que ser fora do online. Já houve momentos onde a gente tentou usar aplicativos de bem-estar, aplicativos disso e daquilo, mas no final das contas, a única coisa que é capaz de recuperar algum estado humano é o fazer manual, o presencial, é o toque, é o cheiro, né? É esse mundo de percepções que a gente vai adentrando, ou que vai nos adentrando, e que vamos então fazendo as nossas próprias escolhas de como traduzir isso, de como metabolizar tudo isso. Eu acho que isso é bem importante, porque o ser humano ele conseguiu muitas facilidades ao longo de todo esse desenvolvimento tecnológico para ajudá-lo a ter mais tempo para si mesmo. Só que não. Isso. Ele continua nessa lógica, como diz o Domênico De Masi, masoquista, de continuar trabalhando muitas horas por dia. E será que é necessário, de verdade, ter tanto empenho para um trabalho que já pode estar resolvido com essas tantas facilidades que existem hoje, tecnológicas? Ou será que é só aquele adestramento, um pouco como se fôssemos todos escravizados por essa ideia? Como se a gente tivesse uma atitude diferente, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, trabalhássemos 4, nós fôssemos sucumbir, porque não seríamos merecedores, talvez, do lugar que a gente está. Não, e aí surgem essas relações com o trabalho altamente questionáveis, né? Que é um pouco esses lugares corporativos que contam uma história onde você é parte da família, né? Assim, vão criando algumas narrativas para que você se esqueça de que a sua exaustão, o seu burnout e a sua saúde tá sucumbindo por uma produtividade que não é nem para você. Eles querem que ache que é seu. Mas não. Mas não é.
Uhum. E aí isso me lembra, né, de novo, quando a gente fala do mente vazia, oficina do diabo, qual que é o medo da mente vazia? É porque quando ela tá vazia, quando ela tá conectada com a gente mesmo, né, quando ela tá conectada em outra esfera, a última coisa que você vai querer fazer é sentar num computador 8 horas por dia ou fazer parte do enriquecimento de um terceiro, Exato, Lígia. Eu que se acho você que. for demitido amanhã, vai só aparecer outro no seu lugar. Uhum. Esse é o medo. E quando a gente fala também do mundo de hoje, que está tão polarizado, na verdade isso já vem acontecendo há muito tempo. Porque, por exemplo, no próprio mundo do trabalho, onde a vida parece que se estrutura em torno dele, inclusive o De Masi fala uma coisa interessante e diz que está na Constituição italiana, fala que a Itália é uma nação para o trabalho. Nossa. Então, ele diz assim: bom, mas se está faltando tanto trabalho, então quem é? Como é essa nação? O que se tornou essa nação? Então, ele fala isso, que a gente tem uma relação de trabalho com o trabalho que é como se o trabalho fosse a vida. É. O trabalho para ganhar a vida. E aí não importa que trabalho seja. É. E nem as relações que você tem com ele. Então você perde o quê? O processo. Esse processo acaba sendo o de menos. E se não é trabalho, então é preguiça. Ah, ele é preguiçoso. Acaba ficando nesse lugar da preguiça. Sendo que eu creio que o elo que falta e que talvez a gente precisaria repensar é algo que é muito da ordem do humano mesmo, que é o comprometimento. Quando você se compromete com algo, em melhorar no sentido de trazer melhoras para a vida dos outros, não só para a sua. Isso ganha uma outra relevância. E o sistema que a gente tá, o capitalismo, ele é tão perverso que ele faz com que o que poderia ser, de novo, né, uma ideia de que o trabalho, ele é tudo que a vida é, assim, ele é tão perverso que ele faz com que seja realidade e que para a maioria da população, trabalho realmente se torna o que é a vida. É de uma perversidade tão grande. Com certeza. Quando a gente está falando de ócio e de outras formas de existir que deveriam ser tão básicas, tão antes, tão primeiro do que o enriquecimento dos mesmos de sempre, né? Exato. E aí eu até lembro do que você trouxe em uma conversa esses dias da definição de ócio na antiguidade. Sim, do tempo onde você está com você mesmo em busca de um sentido e você está com as percepções abertas, né? E você também tem uma atenção para aquilo. Então, é esse momento mais introspectivo, onde você se abre dentro da sua percepção do mundo, quase que para receber uma ideia, uma criação. É sobre isso que você está falando? Sim, e sempre também com o auxílio das artes, né? Rodeado de conversas filosóficas e inspirações. E outra coisa também que vem dessa antiguidade que você está resgatando, né? Que realmente a gente conversou sobre isso, é o contato com a natureza. Uhum. É quase como se a natureza, você em contemplação com a natureza, pudesse resgatar algo que é meio essencial do ser humano.
Então, esse momento do ócio e da criação nada mais é do que isso. Um momento meio que primordial do ser humano. Até me ocorreu agora, assim, lembrando da própria fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quando mistura as duas células e dali vai, né, nascer um ser novo. Você tem primeiro um momento de caos, onde aquele conteúdo daquelas duas células, eles se misturam, é caótico, tem muita movimentação. Depois tem uma pausa, um momento onde nada acontece. E a partir dali, tudo está reorganizado. Todas as definições do que vai vir a ser é daquela pausa que vem. Então, se vai ser um porco, se vai ser um rato, se vai ser um ser humano, é dali que tudo se estrutura e se organiza. Então, quando a gente fala que, né, é inerente mesmo. Até no próprio processo de fecundação, de criação de um novo ser humano, a gente pode identificar esse momento um pouco caótico e depois um momento de pausa e uma reorganização. Uhum. E é mais ou menos isso que eu acredito que o ócio traz de benefício pra gente. Esse momento onde você para contemplar um pouco o que está dentro, o que está fora. Você encara, tem essa coragem de encarar o problema. Muitas vezes você tem um problema, você tem uma questão, tem uma pergunta. E a partir dali, desse lugar, que é um lugar neutro, porque é um lugar de tranquilidade. Se não é um lugar de tranquilidade, a gente consegue ter boas decisões? Não. Muito difícil ter boas decisões quando você está muito exaltado, muito energeticamente fora da casinha, a gente fala, né? E quando você está como personagem principal. Porque eu acho que esse silêncio depois do caos, ele também precisa desse um passo para trás. Quase que um silenciar aquelas vozes que estão o tempo inteiro te julgando. Isso. Ai, mas você não está fazendo. Ai, mas você está atrasado. E o outro fez, você não fez. Exato. E aí quando você dá um passo para trás, você se permite se colocar como observador, e aí o que estava tudo aqui acontecendo ao mesmo tempo cria um outro espaço. E aí você consegue enxergar os componentes do caos, né, assim, você se dá a chance de elaborar. De administrar isso por você mesmo, fazendo as suas próprias escolhas, a partir daquilo que dentro de você assenta, tem um assentamento. Aquilo te traz certezas. É um encontro profundo com você mesmo. Sim. Acho que tá tão em falta isso hoje que eu não sei o que vai aparecer para as pessoas ouvirem dizer isso, mas é como se aquela máxima, né, de tomar as rédeas da vida nas próprias mãos, tivesse muito a ver com esses momentos onde você se empodera. Eu sou capaz de trazer soluções para minha vida. Uhum. Mesmo que elas sejam aparentemente difíceis ou poucas, quando eu faço esse movimento de contemplar o que está dentro, o que está fora, entrar em contato com aquelas perguntas muito existenciais mesmo, onde você se questiona de novo, mas peraí, quem sou eu? Para onde que eu estou indo? Por que eu estou me submetendo a isso? Nesse momento você está tomando as rédeas da vida nas suas mãos e está fazendo as escolhas possíveis, porque não existe a escolha certa. Não existe a melhor decisão, a verdade.
Existe aquilo que você dá conta. E podendo, inclusive, uma dessas soluções ser só observar. Exato. E você só tem capacidade de perceber quando tudo que você pode fazer é observar se você contempla a situação. Senão você vai sempre achar que é você que tá no controle. Porque às vezes a gente precisa ter a sabedoria também de entender quando não tá no nosso controle. E as coisas precisam se encaminhar. E eu vou daqui elaborando de observador. Uhum. E também é o momento onde você faz pontes, você constrói pontes com o outro, onde você identifica em que lugares o outro pode também ter um protagonismo ali. Sim. Naquela situação. Aí a gente lembra que a gente não veio sozinho pra cá, né? E que nem estamos fazendo tudo por nós. A gente está fazendo por uma evolução coletiva, por um andamento coletivo. Existe algo maior que depende dessa junção dessas individualidades para que avance a próxima casa, para que se sinta mais fortalecido e mais em uníssono com o planeta, com a vida que está rolando aqui no planeta. E quantas vezes a gente já não tirou um tarô no final das nossas conversas e, a partir de várias perguntas diferentes, o tarô lembrava a gente da importância de trabalho coletivo, de partilha do que se produz. Não é só a gente pela gente, né? Nunca. Se for, aí... Desde os primórdios, desde quando existia a bactéria, só existia a bactéria porque ela vive em colônia. Se você tirar uma bactéria da colônia, ela morre. Ela não vinga. Uhum. E é isso. Quando a gente começou a falar sobre o tema, eu me lembrei muito da conversa que a gente teve no nosso primeiro episódio com as plantas. E eu acho que as plantas, e aí eu vou repetir um pouco o que eu falei lá, mas é porque eu acho que isso... Repetir nunca é demais. Isso pode fazer sentido sempre em outros contextos. Mas eu acho que a natureza, de modo geral, ela é uma ferramenta muito especial. É quase um presente. E eu acho que quando a gente fala de contemplação, ela pode ser nossa melhor professora, sabe? E aí eu fiquei lembrando de novo da leitura da Profecia Celestina, que traz justamente esse ponto da contemplação como essa ferramenta de conexão entre os mundos. Que quando você consegue se colocar como um observador e não como protagonista frente à natureza e ver além do que aquilo está se mostrando simplesmente, que isso te dá quase um superpoder, assim, de conexão. E talvez esse exercício seja uma ferramenta ou uma prática interessante para a gente voltar a se reconectar com algum lugar por dentro. Você diz dessa contemplação, desse momento junto à natureza. Isso, de conseguir olhar para uma flor, para uma árvore, para uma folha e trazer de novo o encantamento, né, nesse olhar, de conseguir entender que isso faz parte de um ecossistema, de ampliar o que aquilo pode ser, da folha deixar de ser uma folha e ela ser tudo isso. Porque é isso, você falou lá no começo sobre curiosidade. E eu acho que se nesse exercício do ócio a gente precisa se colocar nessa posição de curiosos, essa prática com a natureza pode ser um caminho da gente ir retomando essa curiosidade. Nossa, por que essa folha tem uma linha assim, é diferente daquela, e essa faz assim... Enfim. Estabelecer novas conexões aí, né? Sair dessa superficialidade, dessas padronizações todas que a gente vive, para se conectar de uma maneira mais profunda, né? Porque é isso mesmo, esse mundo consumista em que a gente está inserido, onde a gente também, se não tomar conta, você, além de viver
de trabalhar para viver, para ter o seu sustento, você acaba também entrando nessa consumição, pela própria consumição, né? E aí a natureza continua sendo o quê? Pano de fundo só. Olha que lugar bonito e pronto. E aí te dá tédio, né? Você quer voltar para a cidade porque aquilo é entediante. Como a gente sai disso, como a gente aprofunda isso. São aquelas soluções, né, que a gente já está cansado de ver que não soluciona nada, que precisa de alguma forma ganhar. Acho que uma palavra boa para isso que você está falando, Lígia, é maravilhamento. Isso. Se a gente não resgatar esse maravilhamento pelas coisas da vida e pela gente mesmo, a gente não muda a forma de existir. A gente não sai desse dilema, porque agora o dilema ele se tornou um problema de saúde. E quando você estava falando da curiosidade, nós falamos, né, do ócio ser esse momento da curiosidade. Eu falei ontem para uma paciente minha exatamente isso. Fique curiosa sobre você mesma, a ponto de entender o que é que está se passando com você. Mas fique curiosa naquele sentido mais genuíno da criança curiosa, onde você estabelece de verdade uma conexão ali para tentar entender e para ter uma comunicação com você mesma. E os processos começam a ganhar uma outra dimensão. Então, o resgate da saúde, ele também está conectado com esses momentos da criatividade, porque a gente pode entender que a criatividade que a gente consegue estabelecer praticando o ócio, ela está relacionada com o fluxo da vida. E tudo que flui é vida. O que para, que estagna, agora não sei qual é o certo, está morto. Encerrou o processo. Então eu acho bem legal a gente ter esse momento também. Olhando para a experiência. Conclusões. E isso me lembra de um verso do Rudolf Steiner. Isso fez parte da minha vida e com certeza me facilitou o meu olhar pelo mundo, né? Esse olhar curioso que você tá falando. E eu trouxe esse verso pra ler pra gente. Acho que ele vai só sintetizar, assim, o que a gente acabou de falar. Eu contemplo o mundo, onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras dormem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os bichos sentem e sentindo vivem, onde já o homem, tendo em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma, que reside em mim. O divino espírito age dentro dela, assim como atua sob a luz do sol. Ele paira fora, na amplidão do espaço, e nas profundezas da alma também. A ti eu suplico, ó divino espírito, que bênçãos e forças para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro em mim. Ah, que coisa mais linda. Isso me traz muito conforto para a alma. Porque esse verso ele resgata a origem de tudo que é vivo nesse planeta, inclusive nós. Porque a gente sempre que fala de seres humanos, a gente se destaca como se a gente fosse algo à parte. Mas quando a gente, hoje olhando para as pesquisas todas que comprovam que todos os elementos químicos que existem aqui vieram das estrelas, que as estrelas, nas suas explosões, elas mandam para cá todos os elementos da tabela periódica, e que a gente é feito dessa mesma matéria universal, não tem como você não perceber que existe uma essência cósmica em tudo que está aqui. Então a nossa busca, a nossa criatividade, esse movimento investigativo, curioso,
é sempre para uma abertura, é sempre para um mais, nunca para um menos. É sempre para algo mais surpreendente. Esse mais no sentido não de quantitativo, porque isso também é uma pegadinha que a gente tem que estar atento, né? Uhum. Vivemos no mundo da quantidade. Quanto mais, melhor. As pessoas têm medos do menos. Mas não é sobre o menos, nem sobre o mais quantidade. E sim sobre o maravilhamento dessas descobertas. Desse imponderável que nos permeia. E que quando você pensa nesse olhar maravilhado, talvez ele assuste se você está desconectado dele, mas a gente pode aprender a retomar essa relação. Esse verso, dentro da escola Waldorf, ele é falado desde piquititico. Então, eu digo isso porque, com certeza, eu aprendi esse olhar. Quando você conta que o sol reluz, ele só não faz o dia e a noite. Que a pedra dorme, que os bichos sentem. Isso vai aumentando a dimensão que a gente tem das coisas e cria a possibilidade do maravilhamento. Amei você resgatar isso. Muito bom. Vamos ao oráculo? Vamos. Oráculo. O que você tem a dizer sobre isso? Que conselho você pode dar pra gente? É a primeira carta dos arcanos maiores, né? É uma dessas cartas que a imagem ela é bastante ilustrativa. O logo traz essa característica da criança interior que se encanta facilmente e se coloca nessas buscas quase ingênuas por pura curiosidade. Então, aqui na imagem, lembrando que o meu baralho é de gatos, então vou falar o gatinho por isso. Então, nessa carta, o gatinho, ele tá correndo atrás de uma borboleta. Porque é isso, é esse encantamento pela borboleta e então eu vou atrás dela sem me preocupar, né, com qualquer outra coisa. Eu vou me colocar à disposição dessa exploração. Então ele traz essa característica justamente do que a gente estava falando, desse maravilhamento. Ele traz um outro ponto que é sempre, como tudo precisa ter algum balanço, né? Então, o maravilhamento sem esquecer do chão que a gente pisa. Que eu acho que no final das contas é consciência. Não é um maravilhamento no lugar da ingenuidade de... sabe assim? Ele traz uma consciência. Posso correr atrás da borboleta e me encantar com ela, mas eu preciso checar só se ali não tem um buraco onde eu tô pisando. Perfeito. O 3 de espadas é uma carta bem difícil. Quando a gente olha pro baralho, o naipe de espadas, ele é um naipe que vai falar de tudo que está relacionado ao pensamento, de questões que habitam a nossa mente. Então, o 3 de espadas, ele é uma carta que fala sobre rejeição de alguma forma. Ela fala sobre separação, sobre rejeição, sobre luto, e que como esse luto, ele é uma ferramenta para cura, e que como todas as dores existem para fazer a gente mais fortes e capazes de lidar com elas. E o 4 de copas é uma carta que fala sobre tédio, fala sobre quando você percebe um descontentamento com o cenário no qual você está envolvido. Isso já não te causa nenhuma empolgação. É exatamente sobre você se decepcionar com o seu contexto por achar que isso te causa tédio. Só que não é o tédio só pelo tédio. É o tédio que, quando percebido, pode ser um disparador para um movimento de reavaliação. De então, o que eu faço com isso? Então, como que eu procuro outras possibilidades? Como que o tédio, de repente, me coloca de frente comigo mesmo, me forçando a me colocar
de uma maneira presente. Muito interessante, porque o meu ponto aqui é como se as 3 cartas apontassem para diferentes tipos de pausa, Total. diferentes tipos de entrar em contato consigo mesmo a partir de estados de alma bem distintos. Porque o tédio, às vezes, ele é um sintoma de que algo não está indo muito bem. O luto é quando talvez uma situação mais contundente te coloca para um ponto final e a possibilidade de um recomeço. E o maravilhamento seria esse estado mais positivo de ânimo, da busca e do encantamento e de outras possibilidades. Mas, na verdade, as 3 formas, elas te colocam em contato com você mesmo, e elas podem também ser muito dinâmicas dentro da alma, né? Não necessariamente a partir de eventos externos muito pontuais, mas por um processo mesmo, sabe? De como a alma vai administrando certas questões. E eu penso, então, a partir disso que você está falando, né, e do que as cartas estão dizendo também, eu acho que é justamente isso. Talvez o que o tarô esteja querendo contar como um conselho é como esses diversos estados de espírito são fundamentais para nossa existência. E que eles talvez precisem existir em algum equilíbrio. E que se um se sobrepõe ao outro, tem algum desbalanço aqui que não tá saudável. Né, assim, a gente precisa entrar em contato com o nosso tédio e com situações de desconforto. A gente precisa entender e elaborar lutos, perdas e rejeições. E a gente não pode deixar de se maravilhar com a vida mesmo assim. Então eu acho que é bem o que você trouxe. Entendo que o conselho, então, do tarô, ele vai nesse sentido. De lembrar como a existência é complexa e que no final das contas a gente precisa ter um olhar atento para o que o nosso eu tá comunicando. E que talvez por isso que se colocar à prova do ócio seja tão difícil e dolorido, porque talvez esses estados de espírito apareçam, se manifestem ali, né? E a gente não queira lembrar que a gente tá num sofrimento, ou que de repente eu tô numa ilusão ingênua, ou que de repente eu tô numa situação desconfortável, mas é muito mais difícil fazer força para criar uma mudança do que continuar aqui. Uhum. Então, no final das contas, o ócio realmente é um desafio. Exige uma coragem, mas talvez, mais que uma coragem, talvez a própria prática vá aos poucos criando essa musculatura pra gente praticar e ir se apoderando de si mesmo e se empoderando de tudo que o ócio é capaz de nos proporcionar enquanto caminhos de mudança, né? Perfeito. Fechamos 2025 Fechamos. em grande estilo? Grandíssimo. Puxa vida, eu fico muito feliz, Lígia, com essa sua ideia, com esse seu convite para que isso se manifestasse nesse ano. A ideia do projeto do Tecendo Conversas, que nasce dentro do Entretecidas, como uma forma de guardar memórias e criar outras, ele foi achando seus desdobramentos. E um dos desdobramentos, que é uma novidade que a gente quer comunicar e compartilhar, é que agora o nosso podcast, Tecendo Conversas, ele tem uma lojinha onde a gente criou prints artísticos, autorais, exclusivos, com frases que nós entendemos que foram marcantes e impactantes ao longo dos últimos episódios que a gente gravou. Então, o site ele vai estar
no link aqui no podcast para quem está ouvindo, também no YouTube, no nosso Instagram, @entretecidas. E se você se sentir tocado e achar que... Se sentir curioso, dá uma passadinha lá. A gente fez com bastante carinho. Acho que é uma forma de compartilhar mais um pouco ainda tudo isso que vem sendo gerado, né, nesse projeto. A partir das nossas conversas e também pensando que pode ser uma opção interessante, criativa e diferente para quem quer presentear alguém nesse final de ano, ou se presentear também. Então, dá essa passadinha lá na nossa loja. É isso. E você quer contar também do OOC? Ah, sim, a gente comentou, né, um pouco ao longo do episódio, então, desse projeto OOC, Ode ao Ócio Criativo. Quem tiver também curiosidade de conhecer um pouco mais, @ooc.impressos no Instagram. O link também vai estar na descrição do vídeo. E uma oportunidade dessa conversa continuar se expandindo. A OC ainda está se construindo, mas ela já tem colocado os pés no mundo de algumas formas, né? Então, a gente cria momentos de vivência e experiências para grupos que gostariam de falar sobre o ócio e criar esses bolsões de tempo E de saúde. E também, em breve, outros produtos em papel para vocês pegarem com as mãos também vão sair por lá. Perfeito. Então, nos despedimos aqui desse ano e do nosso público ouvinte. E esperamos vocês em 2026 para novas conversas, novas descobertas, novos caminhos, que a gente possa continuar sendo uma inspiração, ao menos, para a vida de cada um. Lígia, adorei. Obrigada, mãe. Obrigada, filha. O fio da conversa vai tecer a trama que liga